A graça e a paz, queridos, estamos aqui para trazer a lição de número 6. O título da nossa lição de adulto hoje é O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Tá bom? Vai ser uma lição interessante, importante. Nós vamos aprender muito nessa aula, né? E aproveitando aí, né? Você está nos dando a honra aí da sua presença, te pedindo aí, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva aí. Aí do lado direito do canal tem uma palavra aí escrita inscrever-se, né? Então você dá um toquinho aí e você vai se inscrever. Não precisa escrever nada, é só tocar e inscrever que você vai estar inscrito, certo? Talvez se tiver algum probleminha, algum login que você vai ter que fazer, mas em regra tocou, está inscrito, tá bom? Deus te abençoe, fico feliz aí com a tua presença. Dá o seu like aí se você gostar, compartilhe com seus amigos, com seu grupo, deixa seu comentário e dá um toquinho no sininho aí para receber novos vídeos, tá bom? Nós estamos sempre colocando novos vídeos aí, inclusive, né, nós temos aí mais de 300, tá bom? Você pode escolher o vídeo que você quiser, além dos vídeos da Escola Bíblica Dominical, Jovem e Adulto, nós temos também muitos outros assuntos, né, e temas muito importantes e muito interessantes. É só você dar um toquinho na minha foto e você vai ter todos os vídeos aí, tá bom? Toca em vídeo em cima e vai vendo aí os vídeos que você se interessar, tá bom? Fica conosco aí até o final, porque hoje nós vamos estudar essa lição abençoada, tá bom? E o nosso texto áureo está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-nos o que queres que te faça. Pede-me o que tu queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Né? E a verdade prática diz, a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas, né? Isso aqui é muito importante, essa verdade prática. Elias, né, realmente foi um homem de uma integridade muito grande e Eliseu desfrutou muito da sua amizade. É muito bom você desfrutar de pessoas assim, né, como Elias, conforme diz a nossa verdade prática. A gente desfrutar de uma intimidade, né, com pessoas de Deus é uma benção, tá bom? Então, lição 6, profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Bem, o autor aqui, né, da lição, ele começa nos dando aqui uma palhinha, né, de como é importante se ter um sucessor preparado por Deus, como no caso aqui, Deus preparou Eliseu, para dar seguimento à obra de Elias, que foi arrebatado ao céu. Então, é muito importante que se tenha um sucessor ministerial, né? que na verdade, que seja um sucessor confirmado pelo Senhor, né? O ministério de Elias aqui, ele estava terminando, né? Foi quando Deus mandou Elias ungir o seu sucessor Eliseu. Foi muito próximo e leal de Elias. Viveram juntinhos os dois, né? Se davam bem e Eliseu foi uma pessoa obediente até o fim ao profeta Elias, né? Então, vamos lá. Bem, uma coisa é certa, tudo vai chegar ao fim. Tudo acaba, né? Nada nesse mundo fica para sempre. E nós vamos ver aqui o ministério de um homem muito bem sucedido, que foi Elias, né? Porém, o ministério de Elias estava prestes a terminar, né? Elias, ele foi um profeta de grandes feitos, né? Ele fez coisas tremendas e nós já estudamos. Então, em seu ministério, ele profético, né? Ele foi até o final como um homem de Deus íntegro, corajoso, destemido, né? Fiel a Deus. Ele foi uma bênção, né? Na mão de Deus. Mas, como tudo na vida, acaba. Então,
Elias estava chegando ao final do seu ministério, né? Às vezes a gente não quer nem aceitar, né? Mas a idade vai chegando, o tempo vai chegando, o tempo de Deus vai acabando na nossa vida e a gente tem que dar lugar para outro, né? E foi o que Elias fez sem nenhum constrangimento, sem nenhuma inveja, sem nenhum ciúme, sem nenhuma falcatrua, numa tranquilidade tremenda, né? Elias aceitou o finalmente do seu ministério e ele também sabia que a continuidade ali ia ficar em boas mãos, na mão de Eliseu, né? Então, em seu ministério profético, Elias ele saiu vitorioso diante dos profetas de Baal, Azerá, ele repreendeu, aconselhou reis, foi alimentado de forma milagrosa por corvos, né? Aquelas aves, todo dia lá ia levar de manhã e à tarde alimento, pão para Elias, né? Elias era um homem de fé e ele sabia que Deus não ia deixar ele em falta e foi alimentado pelos corvos, depois foi alimentado por uma viúva pobre, né? E tudo isso aconteceu na sua vida. No monte lá, Horebe, ele foi usado tremendamente por Deus. Então, tudo que nós estudamos sobre Elias mostra o que? Um homem tremendamente usado por Deus. Um homem de fé, um homem de confiança, um homem fiel, um homem corajoso, né? Mas chegou a hora dele encerrar a carreira. Entendeu? E aí não tem jeito. E ele aceitou, né? Você não observa nos versículos aqui Elias um só momento reclamando, porque não, mas eu tenho que ficar mais um pouquinho. Não, ele reconheceu que o tempo dele acabou e que quem ia dar continuidade era Eliseu. Então chegou a hora, vai chegar a hora para todo mundo, não adianta, né? Isso aí nós temos que se conformar com isso. Número 2, um profeta com grandeza de alma. Apesar de ser considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, né, ao ponto, né, até de aparecer no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus sobre a sua morte, ele e Moisés, né, apareceram ali diante de Jesus. Então você vê que quem foi Elias, né? Então, Elias também ele não foi um profeta, não profetizou nesse sentido, igual Isaías, né? Jeremias, Ezequiel. Ele nunca foi um profeta nesse sentido, nunca escreveu livro nenhum, entendeu? Então a gente percebe isso, mas a sua grandeza de alma suplanta toda essa parte, né? Então, ele sempre foi um homem usado por Deus, sempre foi um homem de fé, ressuscitou pessoas. Então, ele foi uma bênção. Agora, ele nunca escreveu um livro, né? E nunca manteve assim, uma profecia, nenhuma profecia. Então, a grandeza do profeta Elias vinha pela sua integridade, certo? Da sua grandeza de alma. Ele era um homem dessa natureza, ok? Um homem enérgico, né? Mas de um coração abençoado, certo? Bem, número 3 aqui, Gilgal, um lugar de boas recordações. Elias, ele estava em Gilgal, né? Quando iniciou aí os preparativos para o seu arrebatamento, né? Ele foi avisado, né? Aqui o versículo 1 diz, sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Muita gente diz que Elias foi arrebatado pelo fogo. Não. Elias foi levado ao céu por um redemoinho. O carro de fogo passou, né? Mas ele não foi pelo carro de fogo, não. Às vezes as pessoas dizem que Elias foi levado por um carro de fogo. Não foi, não. Redemoinho, ok? Então, Gilgal era um lugar de boa recordação. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar foi o cenário de grandes acontecimentos. Vamos ver alguns aqui. Primeiro, foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão, né?
os israelitas eles foram circuncidados, né? E celebraram a primeira Páscoa ali, na terra prometida, certo? E em Gilgal que Elias soube do final do seu ministério. É uma honra muito grande, né? A pessoa igual a Elias chegar a um ponto de saber que foi arrebatado, que seria arrebatado, né? Porque nós que estamos aguardando a volta de Jesus, nós sabemos que vamos ser arrebatados, né? Eu sei que eu vou ser arrebatado se eu estiver vivo na época. Então, todo cristão que estiver em comunhão com Deus, vivo na época que Jesus vem buscar a sua igreja, ele vai ser arrebatado. Agora, só que nós não sabemos qual vai ser o dia e nem a hora. Mas temos essa fé que vamos ser. E se estivermos já partido, né, o que vai acontecer? Nós que estivermos vivos seremos arrebatados, né? Mas não precederemos aos que dormem. Os que morreram ressuscitarão primeiro, né? Mas a verdade aqui é que Elias sabia que ia ser arrebatado. E ele ainda falou, a qualquer momento Deus vai me levar, né? Isso deve ser uma glória muito grande, né, irmãos? A gente saber que a qualquer momento eu vou ser arrebatado, né? Elias foi um homem muito privilegiado. E é interessante aqui que ele, sabendo que ele ia ser arrebatado, ele não tirou um tempo para descansar. Ele não pensou assim, bem, já que eu vou ser arrebatado, não se exaltou, não se envaideceu, né? Ele tinha certeza que a qualquer momento Deus ia levar ele, mas ele não mudou os seus projetos. Ele não parou de fazer a obra. Ele podia, agora eu não vou fazer mais nada não, Deus já vai me levar, né? Mas ele não fez isso, ele continuou fazendo tudo o que tinha que fazer. Um certo evangelista, você parece ser, foi Moody, né? Perguntaram a ele, se você soubesse que ia morrer agora, o que você ia fazer? Que Deus ia te levar agora? Eu ia fazer a mesma coisa que eu vou fazer. Eu vou para a igreja, vou cultuar a Deus, depois de eu cultuar a Deus eu vou para casa e vou dormir. Não vai mudar nada, até que Deus me leve. Então, os pensamentos de um homem de Deus é assim. Ele pode saber que daqui a 1 hora Deus vai levar ele, mas ele continua fazendo aquilo que ele tem que fazer. Igual a Elias. Deus vai me levar, mas eu vou continuar fazendo o que eu faria se Deus não me levasse. Essa é a mentalidade de um homem de Deus, certo? Ele não se atrapalha com nada, nem com arrebatamento. Ele vai trabalhar até o último dia. Isso aí é que é importante, né? Nada atrapalha a vida desses homens quando eles querem fazer a obra de Deus. Quando eles querem não, quando eles estão fazendo a obra de Deus, certo? Então, essa condição aqui de Elias foi tremenda, né? Foi estabelecido isso. Então, a primeira Páscoa foi estabelecida na Terra Prometida, em Gilgal, em que Elias soube, né, do seu final de ministério. Então vamos para o número 2 aqui. O pedido ousado de Eliseu. Bem, o Elias, né, aqui no capítulo, no 2 Reis, capítulo 2, no versículo 9, Elias se atreve a fazer uma proposta, dando oportunidade a Eliseu de pedir o que ele quisesse. Só que Eliseu pediu o que Elias jamais imaginaria, né? Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que me haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Elias falou, dura coisa pediste, né? Elias viu que ele pediu, entendeu? Então, esse pedido de Eliseu não foi brincadeira não, ele pediu a porção dobrada, né? É como se ele estivesse falando, olha, você é seu herdeiro, eu vou dar continuação à tua obra. E também significa, sabe o quê? Entendeu? O que aconteceu, ele fez o dobro do milagre de Elias. Está entendendo? Então, ele não estava
satisfeito só em fazer o que Elias fez, ele queria fazer o dobro, né? Então, antes de ir, Deus mandou Elias ir a algumas cidades, né? Elias foi em Gilgal, foi em Jericó, ficou em algumas cidades, e ele, né, precisando ir nessas cidades, falou para Eliseu: Eliseu, não precisa ir não, fica aí descansando, deixa eu ir. Eliseu: o quê? De jeito nenhum. Elias falou: ó, Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. A resposta de Eliseu: porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Betel. Olha, Elias não teve jeito de se livrar de Eliseu. Eliseu colou em Elias, que não soltava ele de jeito nenhum, porque Eliseu percebeu que ali é que estava a bênção, né? Ele percebeu: a bênção está aqui, eu vou perder ela de jeito nenhum. Fica aqui, Eliseu. Não, aonde tu for, vou, não te deixo, né? Tá igual Noemi com Ruth: aonde tu for, estou atrás, né? Então, Elias ia numa cidade, pedia a Eliseu, que Eliseu não precisava ir, mas Eliseu: não te largo. Mas Eliseu respondeu: eu não te deixarei. Por 3 vezes, né, Eliseu dá essa mesma resposta. Então, para Eliseu seria uma honra servir Elias. Inclusive, Elias, né, ele tinha o Eliseu como seu servo, né? Não que ele o tratasse assim, mas Eliseu era conhecido como aquele que derramava água na mão de Elias. O que significa isso? Eliseu, ele lavava botava água lá para lavar as mãos de Elias. Eliseu era um servidor de Elias. Quando alguém queria saber quem era Eliseu, não, era aquele que lavava a mão de Elias. Entendeu? Isso aí não fazia com que Eliseu se sentisse mal. Eliseu se sentia honrado. Por quê? Porque Eliseu sabia quem era Elias. Era um homem de uma profunda comunhão com Deus. Para Eliseu isso já era suficiente. No fundo do coração, Eliseu queria ser como Elias. E foi, né? Foi uma bênção. Eliseu foi uma bênção muito grande, foi um homem de muita autoridade, nunca se curvou diante de ninguém, só de Deus, entendeu? Então, o trabalho dado por Deus a ele, né, foi esse. Enquanto Eliseu e Elias estavam juntos, o trabalho de Elias era o profeta, e o trabalho de Eliseu era servir Elias. Então, repetindo, enquanto Elias tinha do seu lado Eliseu, o trabalho de Eliseu era servir ao profeta Elias. Era esse o trabalho de Eliseu. E ele nunca se sentiu humilhado com isso. Pelo contrário, ele se sentia honrado porque ele conhecia quem era Elias. Homem de Deus, que inclusive foi arrebatado. Né? Que honra. Né? Bem, número 2, a porção dobrada. Elias, reconhecendo a lealdade de Eliseu, lhe dá o direito, né, de pedir o que quiser. Elias olhou para ele e falou: para um homem leal desse, fiel a Deus e a mim, eu vou dar o direito a ele de ele pedir o que ele quiser, né? Então Elias reconheceu também isso. Porque vocês acham que Elias ia mandar ele pedir o que ele quisesse à toa? Não. Houve um reconhecimento, assim como Eliseu reconhecia, né, o Elias como um grande profeta, que ele se sentia honrado de ser servo dele, também Elias se sentia honrado de ter um servo fiel como aquele. Então, já que eu vou partir, eu vou dar o direito a ele de pedir o que ele quiser. Ali era uma comunhão profunda entre os dois. Os dois tinham comunhão no espírito ali, entendeu? Então, ele reconheceu essa lealdade de Eliseu, ele dá o direito de pedir o que quiser, né? Então ele pediu para ser herdeiro de Elias, né? Porque essa porção dobrada do seu espírito tem aqui essas duas conotações. A primeira de ser o herdeiro de Elias, como ele foi, e a segunda é o poder, né, dobrado. Tanto é que ele fez o dobro de milagre, né?
Então toda a atitude e virtude de Elias caiu sobre Eliseu. Quando Eliseu falou, porção dobrada do teu espírito que eu quero, era um pacote ali que incluía tudo que Elias tinha, ficaria para Eliseu. Entendeu? É bênção, né? Então Elias, a inspiração de Eliseu, número 3. Para receber o que pediu, Eliseu, olha só, Eliseu não poderia tirar os olhos de Elias. Fica aqui. Aí o que Elias falou? Né? Se tu, né, me vê, aí você vai receber. Caso contrário, né, aqui, ó, antes que seja tomado de ti. Sucedeu, pois que havendo eles passado, disse Eliseu, Eliseu, pede-me o que queres que te faça antes que eu seja tomado de ti. Eliseu disse, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim, sobre ele. E disse-lhe, coisa dura pediste, se me vires, olha só, se me vires, quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se você não vê, você não vai receber nada. Então, Elias tinha que estar juntinho com Eliseu e Eliseu colado com Elias. Aí, quando Elias fosse, ele vendo, ele receberia a porção dobrada do Espírito. Quer dizer, Eliseu precisava vigiar, né? Ele não podia dar mole. Não, ele tinha que estar ali, ó, ligadinho com Elias, para que a hora que Elias fosse, ele recebesse a porção dobrada. Entendeu? Então, eles tinham essa condição. Então, isso, para Eliseu, não era problema, porque Eliseu não queria largar ele mesmo, né? Se você me ver subir, você vai ter, senão você não vai ter nada. Mas isso aí, ele queria mesmo estar ali do lado de Elias, então para ele não foi problema, certo? Ele estava ligadinho, então ele achou ótimo, né? Quando tem alguém que podemos espelhar como teve Eliseu. Então, Elias era um espelho para Eliseu, entendeu? Não tinha ninguém ali naquela época que pudesse ser um exemplo para Eliseu, como foi Elias. Não tinha, né? Principalmente nem rei, ninguém. Os reis, principalmente, era uma vergonha na época de Elias, né? Número 3 aqui. Eliseu toma a capa de Elias. Bem, a comunhão de Elias e Eliseu, vamos ver aqui. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam junto e conversavam, normalmente, olha a comunhão aqui, andavam junto e conversavam. Comunhão, entendeu? Certo? Então, caminhavam junto e conversavam, né? Isso denota o quê? Intimidade, comunhão entre eles, entendeu? Só se separaram quando Elias foi para o céu. Aí não tinha como, né? Eliseu fosse também, não dava, entendeu? Então, num redemoinho, ele foi embora para o céu, certo? Agora, como é importante, né, a comunhão entre irmãos, né? Esse foi ali o relacionamento de Elias e Eliseu, não era só de, como podemos dizer, eclesiástico, né? Às vezes nós temos uma comunhão com uma pessoa no sentido de eclesiástico. Somos colegas de ministério. Mas aqui Elias e Eliseu, eles não eram colegas de ministério. Eles eram homens de Deus em comunhão profunda. Eles tinham comunhão, certo? Eles tinham prazer de estar junto fazendo a obra de Deus, né? Tu acompanha esses últimos momentos de Eliseu e Elias, eles não queriam se separar, queriam estar junto, entendeu? Isso é que é a verdadeira comunhão. Eles não estavam juntos ali por uma obrigação, por serem profetas, não, eles estavam ali porque se amavam como homens de Deus, entendeu? Então, só se separaram quando Elias foi para o céu. Certo? Então, vamos ver aqui para encerrar a capa de Elias. Elias deixou cair a sua capa. Entendeu? A Bíblia diz, aqui, ó, número 12. Sucedeu que indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo
com cavalos de fogo separou um do outro. Quer dizer, o carro de fogo com cavalos de fogo separou Elias de Eliseu, certo? E Elias subiu ao céu num redemoinho, ok? Ele não subiu no cavalo de fogo não, ele subiu num redemoinho. Aí o que acontece? Elias foi embora. Então, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Acabou. Elias foi embora. Entendeu? E tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes. Quer dizer, Eliseu ficou, Elias foi, mas a roupa de Eliseu ficou. Ficou a capa, e a Bíblia diz aqui, ó, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Certo? Também levantou a capa. Então ele rasgou as roupas de Elias em duas partes, para ninguém vir usá-la, né? Não sei por que razão, mas ele rasgou para ninguém usá-la com certeza. E a capa também, né? Ele rasgou em duas partes. E também levantou a capa de Elias que lhe caíra. E voltou-se e parou à borda do Jordão. Ok? E tomou a capa de Elias que caíra e feriu as águas e disse: onde está o Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Começou já a ser usado no milagre ali com a capa de Elias. Então realmente se cumpriu ali o pedido dele: quero a porção dobrada do teu espírito, e recebeu, né? Então Elias deixou cair a capa quando levado para o céu. Essa capa foi herança que Elias deixou para o seu ajudante e amigo, né? Que ficou no lugar dele. Usando a capa, tocou na água, conforme nós já vimos. Então, tudo isso aí é reconhecer que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Tá bom? Então, amado, que Deus te abençoe, que nós possamos entender esse mistério e essa intimidade que Elias e Eliseu tinham como homens de Deus, sentindo prazer de trabalhar junto, certo? Então a conclusão, o que identifica um profeta de Deus atualmente, não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas virtudes e comportamento. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. E não apenas isso, precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Então, que Deus te abençoe, tá? E no breve nós vamos estar aí, próxima semana, lição de número 7, ministério de Eliseu, esse grande homem de Deus que herdou de Elias um ministério maravilhoso. Tá bom? Deus te abençoe. Toque no lado direito aí do nosso canal, do nosso vídeo, se inscreva, dê o seu like, continua com a gente aí e até a próxima lição. Deus te abençoe, tá?